Então, uma boa noite, então, a todos e todas. Esse é nosso encontro, uma abertura do nosso curso de extensão, Jornalismo de Guerra, Produção, Noticiabilidade e Agendamento, realizado em parceria com a Universidade Fernando Pessoa de Portugal. Gostaria de dar as boas-vindas. Em primeiro lugar, eu cumprimento o magnífico senhor reitor da UBRA, Universidade Luterana do Brasil, professor doutor Thomas Heimann, a diretora acadêmica Adriana Zimmergaller, não sei se ela vai conseguir participar, a professora Simone Echeveste, que é coordenadora acadêmica da EAD, o assessor de Relações Internacionais da UBRA, professor Antônio Costa, e o capelão universitário da UBRA, professor mestre André Tavares Cardoso. Saúdo ainda as professores da Universidade Fernando Pessoa, doutora Ana Gabriela Nogueira e doutora Patrícia Weber, sejam muito bem-vindas. Também estão presentes aqui o professor Sérgio Lorenz, que tem uma disciplina essa noite, né, no nosso curso de jornalismo, processos jornalísticos, demais professores e tutores presentes, uma boa noite. E, obviamente, a ideia inicial deste curso se conecta com as necessidades globais da nossa profissão, os desafios humanos e tecnológicos diante dos conflitos contemporâneos. Que este evento se torne o primeiro de muitos projetos entre o jornalismo da UBRA e o curso de Ciências da Comunicação da UFP. De imediato, eu vou passar a palavra, então, ao capelão André Cardoso, que fará o nosso momento devocional. Muito bem, muito boa noite a todos. Uma grande alegria e um prazer poder trazer uma palavra de fé nesse momento e de vida para a gente. E quando eu estava me preparando para esse momento e fui ler o título do nosso encontro, né, Jornalismo de Guerra, a primeira coisa que me veio à mente é, obviamente, a guerra atual que a gente tem presenciado e assistido, pelo menos aqui do Brasil, assistido de longe, né? Da Rússia e da Ucrânia. Portugal já é um pouco mais perto, né? Mas nós estamos aqui mais longe. E eu fiquei pensando que o quanto, na verdade, o mundo, a história nos mostra que o mundo sempre esteve em guerra, né? Desde os tempos bíblicos até hoje, o ser humano não para de guerrear. Muitas guerras são conhecidas mundialmente, porque são internacionais, mas neste exato momento existem muitas outras guerras acontecendo internamente em alguns países, né? Guerras civis, por exemplo. E se a gente vasculhar a história, a gente vai perceber que estar em guerra é uma constante na vida dos seres humanos, né? E muitas são as motivações para uma guerra, né? Financeira, busca por território, às vezes motivações políticas, e elas começam por essas motivações. Mas seja qual for o motivo que leva uma nação a guerrear contra outra, eu penso que os motivos vêm do coração humano. São corações de pessoas que, movidos pelo orgulho, pela vaidade, às vezes pela ganância, e às vezes por tudo isso misturado, acabam se colocando em situações de guerra e colocando seus países, aqueles que são os líderes, né, colocando seus países em situações de guerra. E eu também lembrei de um filme da minha infância, eu não sei se vocês assistiram esse filme, mas é O Resgate do Soldado Ryan. Já assistiram esse filme? Esse filme é muito famoso, é um clássico do cinema, né? E fiquei pensando, poxa, se eu estivesse numa guerra, talvez o que eu mais gostaria que acontecesse era de ser resgatado, que fossem me buscar, que me levassem para casa. E fiquei me perguntando, mas será que apenas o resgate físico seria suficiente? Será que para minha paz, apenas me levarem para o meu país de origem, isso me traria tranquilidade e paz?
Bom, muitos são os casos e estudos de casos de ex-combatentes de guerra que voltaram para os seus países, mas não tiveram nunca mais paz dentro de si, né? E ao lembrar desse filme, eu pensei que o que uma pessoa talvez mais precisa, e todos nós precisamos, é dessa paz. Mas sermos resgatados não de um território geográfico, mas sermos resgatados talvez de nós mesmos. O resgate talvez não é do inimigo, o inimigo talvez não é externo. O resgate que nós muitas vezes precisamos, e a Bíblia é muito clara em dizer que todos os seres humanos precisam, é um resgate de si mesmos. Porque se nós olharmos para dentro do ser humano, a violência logo aparece, né? A raiva, o ódio, isso se manifesta em nós, porque somos humanos, faz parte de nós. A Bíblia diz que depois que Adão e Eva lá cometeram o seu erro, todas as pessoas passaram a ter a violência dentro de si. Então, o resgate precisa ser de nós mesmos. E nós estamos agora às vésperas de uma data que é a mais importante para os cristãos no mundo todo, que é a Páscoa. E na Páscoa acontece um grande resgate, que não é apenas geográfico, não é apenas físico e corpóreo, mas é um resgate da essência humana. E esse resgate acontece pelo amor. Por isso que Cristo disse: olha, antigamente vocês tinham um mandamento, né? Ame o próximo como você ama você mesmo. Mas eu dou para vocês um novo mandamento. Não ame o próximo como você ama você. Porque dentro de você, além de ter amor por você, tem outras coisas que não são tão legais, como violência, como ódio, né? Como ganância. Isso tudo é nosso, somos humanos. Então, o novo mandamento que eu dou para vocês é: ame o próximo assim como eu vos amei. E esse amor que Cristo tem pelas pessoas é um amor diferente, porque é um amor que coloca o outro acima de si. A outra nação, a outra pessoa está acima de mim. É assim que Cristo fez na Páscoa. Ele colocou todas as pessoas acima dele mesmo e se doou na cruz. Ele se entregou por nós todos. Esse é o amor que ele espera de nós. Se nós olharmos para esse amor, será que nós diríamos, né, para esse mandamento de Cristo, de amar os outros como ele nos amou, será que daria para dizer que as guerras vão cessar? Eu não sei, eu não sou otimista quanto a isso. Me parece que nós, seres humanos, não estamos prontos para colocar o outro acima de nós. O Putin não vai colocar o presidente da Ucrânia acima dele, né? Nenhum ser humano consegue fazer isso 100% plenamente. E por isso nós precisamos dele. Precisamos desse amor. Porque se depender de nós, vai ter mais violência, vai ter mais guerra. E a nossa raça humana, a gente não tem a perfeição, a gente não consegue amar como Cristo amou as pessoas. E isso torna a Páscoa ainda mais importante, porque ela nos convida de novo a um resgate. Mas não é do soldado Ryan. É um resgate de nós mesmos sermos resgatados da nossa humanidade e sermos aproximados de Deus e desse amor maravilhoso. E aí sim, aí nós vamos ter paz dentro de nós. E quando a gente tem paz dentro da gente, a paz externa é só consequência, né? A gente externa aquilo que tem dentro da gente. Então, se a gente está em paz e essa paz vem através de Deus, daquilo que Deus fez por nós na cruz, aí nós vamos ter paz. Aí nós não vamos querer guerra com ninguém, né? Aí nós não vamos querer batalhar com ninguém. Eu desejo que essa noite seja de paz, de aprendizado, de trocas, de muito amor, mas especialmente do reforço, né, da ressignificação do amor de Deus por nós. E agradeço muito por esse convite e a oportunidade de compartilhar essa mensagem com vocês. Deus nos abençoe. Muito obrigada, pastor André, pela reflexão.
Passamos, então, a palavra ao reitor da UBRA, professor doutor Thomas Raimann. Muito bem, obrigado, professora Ana. Cordial boa noite a todos e a todas, né? Cumprimento, então, a coordenadora acadêmica da EAD, a professora Simone Cheveste, a senhora professora Ana Acker, né? Coordenadora do nosso curso, o assessor de Relações Internacionais da UBRA, professor Antônio Costa, o pastor André, que acaba de nos dirigir a palavra, né? De maneira muito especial, as professoras da Universidade de Fernando Pessoa, de Portugal, doutora Ana Gabriela Nogueira, doutora Patrícia Weber, da Universidade de Fernando Pessoa, com quem nós já conversamos informalmente um pouquinho antes, né, de iniciarmos esta aula, e lembramos da histórica e profícua parceria entre as nossas duas instituições. São longos anos de parceria. Quero chamar também muito bem-vindos aos alunos inscritos, tanto da UBRA quanto da Universidade de Fernando Pessoa, né? E, mais uma vez, chamamos muito bem-vindos para essa abertura do nosso curso de extensão Jornalismo de Guerra, Produção, Noticiabilidade e Agendamento. Eu tinha escrito algumas palavras, mas o pastor André foi... Temos uma sintonia aí, pastor, né? Eu coloquei algumas questões de que, desde que a gente se conhece por gente, desde que a humanidade passou a ter relatos e narrativas históricas, né? Nós percebemos que conflitos fazem parte da natureza relacional dos seres humanos. Parece que nós temos uma natureza bélica. Isso vai ao encontro da nossa confessionalidade, né, da queda de pecado, mas freudianamente falando também da constante luta interior, como o pastor André bem colocou, né. Lamentavelmente, isso transcende, né, os conflitos individuais, familiares, e envolve povos e nações. Me chama muita atenção, né, quando a gente foi pesquisar, de que, além dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, né, que é o conflito principal hoje nas mídias, em 2022, a Gazeta do Povo colocou que 28 países apresentavam conflitos ativos ou algum tipo de combate armado, né, segundo o levantamento do projeto de dados de localização e eventos de conflitos. Bom, diante dessa realidade, né, como jornalistas formados ou mesmo em formação, eu nem precisaria fazer uma menção a um ditado bem famoso, um ditado romano, que diz assim: si vis pacem, para bellum. Que quer dizer, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Que eu faria uma paráfrase, né, por processo formativo de nós, enquanto profissionais do jornalismo, né? Mesmo diante da paz, estejam preparados para enfrentar a guerra, né? Então, que este curso possa preparar vocês para o exercício desse grande desafio que é o jornalismo de guerra, e que este evento, de fato, se torne o primeiro projeto de muitos entre o jornalismo da UBRA e o curso de Ciências de Comunicação da Universidade de Fernando Pessoa. Mais uma vez, muito bem-vindos, que tenhamos uma noite maravilhosa com as nossas professoras. Forte abraço a todos. Muito obrigada ao reitor Thomas Raimann. E cabe ressaltar, né, que a UBRA tem procurado expandir a internacionalização com as instituições do mundo todo, e a Universidade Fernando Pessoa se integra a essas parcerias no âmbito da cultura lusófona. Eu convido agora o assessor de Relações Internacionais, o professor mestre Antônio Costa, para que ele fale um pouco mais sobre esses projetos. Boa noite a todos, magnífico reitor, a todos, a coordenadora professora Ana Maria, a colega coordenadora Simone e as professoras da Universidade Fernando Pessoa, nossa, como o reitor já mencionou anteriormente, já a nossa universidade conveniada já de longa data. Na verdade, é uma saudação e também parabenizar a todos aqui envolvidos nesse projeto que reforça a política de internacionalização e as relações entre as nossas universidades conveniadas. A UBRA se manifesta de uma forma muito feliz em saber que as pessoas, os profissionais de ambas as universidades estão muito engajados em fazer ações que realmente modifiquem ou que qualificam a formação tanto dos nossos alunos da UBRA quanto dos alunos da Universidade Fernando Pessoa. Então, a Universidade Luterana
do Brasil vem, sim, constantemente trabalhando no fortalecimento das políticas internacionais e sempre buscando novas parcerias e buscando parceiros que realmente coloquem os convênios firmados de fato na prática e não somente um documento que fica assinado, está ali na gaveta. Não, isso aqui é uma concretização de uma ação internacional e que visa, sim, muitos frutos. Tenho certeza que recentemente estamos com alguns alunos nossos que tiveram aí na Universidade Fernando Pessoa, fazendo a sua mobilidade acadêmica. Outros já estão se preparando para também embarcar e fazer mais um semestre acadêmico. Então, sempre é com muito prazer e com muito êxito todas as ações que a nossa universidade tem realizado com essa parceira. Então, quero desejar a todos aqui, participantes e as professoras envolvidas diretamente, muito sucesso. E essa é o grande desejo das relações internacionais aqui da nossa universidade. Parabéns a todos. Muito obrigada, professor Antônio Costa. Bom, agora nós assistiremos a um vídeo com o pronunciamento da pró-reitora de Desenvolvimento Institucional e Relações Internacionais da Universidade Fernando Pessoa, professora doutora Nadine Trigo. Vou compartilhar a minha tela. Olá, bem-vindos ao workshop Jornalismo de Guerra, organizado pela Universidade de Fernando Pessoa e pela ULBRA, Universidade Luterana do Brasil. Este é mais um marco numa cooperação que é longa entre duas universidades que, mais do que parceiras, são quase irmãs. Marcamos a vida uma da outra em várias ocasiões e esta é mais uma. Obrigada à organização, quer da parte da UFP, quer da parte da ULBRA. Esta é uma reflexão oportuna, que não oportunista. A todos os alunos de Comunicação Social, de Jornalismo, de Estudos Mediáticos, que escolheram juntarem-se a nós, obrigada também. Estamos certos e esperamos que sintam o mesmo, que fizeram a escolha certa. Num mundo que é o vosso, marcado pela chamada pós-verdade, ser jornalista é cada vez mais difícil. Não só porque deveriam ou devem, de acordo com o vosso código deontológico, defender a verdade acima de tudo, mas as influências que marcam o vosso trabalho, a ingerência de governos e de outras formas de pressão no vosso trabalho, o torna cada vez mais difícil. Dizemos nós, ou disse alguém, que a primeira vítima da guerra é a verdade. Esperemos que para vós, a primeira vítima do vosso trabalho nunca seja a verdade. Obrigada. Ok. Antes de passar, então, a palavra às professoras Ana Gabriela e Patrícia Weber, cabe algumas orientações a respeito do curso, né, que inicia formalmente hoje, né, os materiais já estão disponíveis nas respectivas plataformas, né, os alunos de Portugal farão, né, o seu acesso por meio do Google Forms da UFP, que estão disponíveis lá no site oficial do evento. Os nossos alunos matriculados pela ULBRA ou público externo aqui do Brasil vai fazer o seu acesso pela plataforma Aula, que é a plataforma oficial da ULBRA. Em relação aos horários, né, dos vídeos que serão liberados de hoje a cada 2 dias até o dia 31 de março, em Portugal eles estarão disponíveis a partir das 14 horas da tarde, 14 horas, né, horário local, e aqui no Brasil a partir da meia-noite, né, assim que forem liberados ali na plataforma.
eu vou fazer o compartilhamento ainda da home do site oficial, que está disponível no aula, né, em que os alunos podem lá conferir certinho quais são todos os convidados, né, as temáticas. Eu vou dar uma passada aqui breve para retomar. Deixa eu entrar aqui. Portanto, hoje, dia 20 de março, né, o tema é a questão do agendamento nos noticiários em tempo de conflito, com a participação dos professores doutores Bruno Lima Rocha e Ricardo Jorge Pinto, e o jornalista de imagens Thiago Ferreira. Dia 22 de março, desinformação e informação a partir de uma única perspectiva ocidental sobre os fatos. Participação dos professores doutores Bruno Lima Rocha e Ricardo Jorge Pinto, e dos jornalistas Luiz Castro e Thiago Ferreira. Dia 24 de março, a ética no jornalismo de guerra, o papel do jornalista perante a tragédia. Participação dos professores doutores Bruno Lima Rocha e Ricardo Jorge Pinto, e jornalistas Luiz Castro, Rodrigo Lopes e Thiago Ferreira. Dia 27 de março, a imagem sonora e visual como ferramenta informativa do conflito. Participação dos jornalistas Armando Nhantumbo, Rodrigo Lopes e Thiago Ferreira. Dia 29 de março, a experiência dos repórteres de guerra, com a participação dos jornalistas Armando Nhantumbo, Luiz Castro, Rodrigo Lopes e Thiago Ferreira. E no dia 31 de março, o jornalismo em zonas de conflito, da guerra à cobertura sobre segurança pública nas grandes cidades, com a participação dos jornalistas Armando Nhantumbo e Rodrigo Lopes. E a sessão de encerramento, ela vai ocorrer no dia 31 de março, a partir das 19 horas, horário de Brasília, aqui para os estudantes do Brasil, né, UBRA e outros aqui, né, público externo. Nós estamos pensando, professoras, fazer com que esse evento, em que haja esse momento com os dois grupos de alunos, estamos pensando em um horário, e todos serão avisados quando nós chegarmos a uma decisão que fique mais fácil, até porque Portugal vai entrar em horário de verão, e aí teremos, né, mais um aumento na nossa distância em termos de horário. Em relação à certificação, também, os alunos vão fazer uma produção e entregarão para mim e para as professoras da UFP, a fins de recebimento do certificado. E passo, então, agora a palavra às colegas Ana Gabriela e Patrícia Weber. Bem, então, antes de mais, Sr. Reitor, professora Ana Maria Áquer, a todos os presentes, muito obrigada por vossas palavras extraordinárias que faço ressoar, efetivamente, com essa força daquilo que a Sra. Pró-Reitora mencionou, instituições quase irmãs, e assim, a partir dos nossos projetos, acreditamos, eu e a professora Patrícia, que efetivamente vão se estreitar ainda muito mais os laços, porque temos muitas ideias e, portanto, vai ser extraordinário essa dinâmica a partir de agora. O texto que tinha preparado tem muito a ver também com aquilo que já foi dito, que o Sr. Reitor, o Sr. Pastor mencionou, então vou passar às minhas palavras. A 6 de junho do ano passado, a Ucrânia emite um comunicado onde afirma que em 3 meses de guerra morreram 32 jornalistas. Por essa altura, as Nações Unidas consideram a Ucrânia um dos países mais perigosos para ser jornalista e enviam equipamento de proteção com colete e capacetes à prova de bala para os profissionais da comunicação social. A Euronews, Angelina Karyakina, a diretora da informação da UAPBC, o canal de televisão pública ucraniana, afirma que os jornalistas e as estações de televisão são alvos, que mais de 10 torres de televisão foram atacadas, obrigando a estação televisiva a tomar medidas extraordinárias para proteger as suas infraestruturas dos ataques russos. Mas isto não é um cenário isolado. Este ano, deste lado do Atlântico, contam-se 19 das 30 regiões que, de acordo com a Organização das Nações Unidas, registram a presença de conflitos armados em continuidade.
Para além das zonas de grande tensão geopolítica, como as Coreias ou Palestina, a maior parte destes conflitos envolve disputas por território e inclui, entre as outras motivações, diferenças étnicas, religiosas ou até já o controle de recursos naturais. República Democrática do Congo, guerra civil na Síria, o conflito no Iêmen, o Afeganistão e o impacto dos talibã no mundo, o Paquistão, a crise do povo Rohingya em Myanmar, o Bangladesh, Darfur, Caxemira, os 16 anos de conflito em Moçambique e agora Cabo Delgado, a Colômbia, o México, país de Marcela Turati, repórter vencedora em 2013 do galardão Louis Lyon Award para a consciência e integridade no jornalismo e que define o seu próprio país como equivalente a ser correspondente de guerra sem sair da sua terra, sem esquecer a Etiópia, a Somália, o Sudão, Mali, as Filipinas, os milhares e milhões de mortos em combate, os genocídios e as crises humanitárias. Desde 1946, como já foi referido, e de acordo com o International Peace Research Institute, o mundo registra conflitos armados em permanência. Os conflitos entre os Estados diminuíram, mas os conflitos civis, com e sem intervenção estrangeira, aumentaram dramaticamente. Entre 1987 e 1994, ou seja, em 7 anos, as Nações Unidas passaram de 5 para 20 o número de missões ativas de manutenção da paz, com os seus ativos a aumentarem de 13 mil para 70 mil. De acordo com o Uppsala Conflict Database Program do Peace Research Institute em Oslo, só em 2020 e nos conflitos entre Estados ou entre um Estado e um grupo armado não estatal, estima-se que na Ásia e Oceania morreram 21.968 pessoas. Em África, 10.621. No Médio Oriente, 8.806. Nas Américas, 33. E na Europa, 7.858. E é este o horripilante cenário que o jornalismo traz para o nosso quintal, porque é obrigatório fazê-lo, porque os números das vítimas não são só aqueles que se conseguem somar e porque a guerra está muito, mas muito para além das suas vítimas mortais. Diz-se que o jornalismo já nasceu internacional, o trazer a história, o abrir o mundo, mas mais do que isso, porque é notícia de maior impacto, mesmo que a de menor proximidade que mais interessa, o jornalismo e a guerra andaram sempre de mãos dadas, mesmo muito antes da existência daquilo que se pode considerar como o jornalismo moderno, tal como a professora Patrícia vai falar. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer às professoras Anas, né, por essa introdução que realizaram, e dizer que, para mim, é muito importante essa relação com a universidade, com a UBRA, e voltar um pouquinho às origens, né, ao Rio Grande do Sul, nesse momento, apesar de ser um tema tão complexo que a gente vai trabalhar. E falando um pouquinho, então, do jornalismo moderno, eu dou uma sequência a esse contexto que a professora Ana Gabriela vinha trazendo. Nós vamos falar um pouco da história, sobre como começou a divulgação dos conflitos. Alan Zelizer, em sua obra Reporting War, Journalism in Wartime, de 2004, consideram que o primeiro indivíduo a relatar por escrito uma guerra tenha sido Heródoto, que escreveu sobre as guerras médicas entre 499 e 449 a.C., apesar de não terem participado dos eventos. Tucídides também relatou detalhadamente a Guerra do Peloponeso entre 431 e 404 a.C., em sua obra História da Guerra do Peloponeso. A partir de então, temos relatos
na Bíblia do Antigo Testamento com pontos de vista claramente tendenciosos, né? Principalmente quando se trata de narrar os combates do povo hebreu contra os filisteus, egípcios ou qualquer outro povo. Também podemos citar como exemplos os poemas épicos de Ilíada, de Homero, ou as crônicas escritas sobre as campanhas de Júlio César ainda na Inglaterra. O pintor holandês Van de Velde também desempenhou um papel super importante na história dos relatos sobre guerras, quando em 1653 ele presenciou uma batalha naval entre a Holanda e a Inglaterra, registrando-a em desenhos no próprio local. Terá sido um dos primeiros correspondentes de guerras profissionais, o inglês Henry Hobson, que cobriu as campanhas napoleônicas entre 1813 e 1815 na Espanha, no século ainda XIX. Mas foi William Howard Russell o primeiro a ser contratado para essa função, a função de correspondente de guerra durante a Guerra da Crimeia, em 1854, que teve ampla divulgação no jornal The Times. A partir da Guerra Civil norte-americana, torna-se frequente o envio de repórteres para os conflitos. O repórter fotográfico Robert Capa ficou reconhecido pela cobertura dos mais importantes conflitos da primeira metade do século XX, a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial, quando esteve em Londres e Itália. Fotografou o desembarque e a Batalha da Normandia, a liberação de Paris, e também foi a Guerra Árabe-Israelense em 1948 e a Primeira Guerra de Indochina. Desde então, muitas das questões que serão aqui abordadas no nosso workshop pelos nossos convidados passaram a ser discutidas. A desinformação ou informação a partir de uma única perspectiva sobre os fatos, a ética no jornalismo, o papel do jornalista perante a tragédia, a questão do agendamento nos noticiários em tempo de conflito, e é somada posteriormente, a partir dos avanços tecnológicos, o debate sobre o uso da imagem sonora e visual como ferramenta informativa do conflito. Mas há todo um contexto que precisa ser analisado. Por este motivo, o workshop Jornalismo de Guerra, Produção, Noticiabilidade e Agendamento tem como objetivo promover, então, um debate sobre os conteúdos divulgados na cobertura dos diferentes média no contexto da guerra da Ucrânia e o impacto em seu agendamento e produção de conteúdos. Como muito bem observado pelos convidados, além do perigo constante de estar em uma zona de guerra ou de conflito urbano, os correspondentes precisam lidar com a questão da censura, que pode ser ou não governamental, e entender aos interesses editoriais do seu veículo e atender aos interesses editoriais do seu veículo comunicacional. Por isso, ao longo das falas sobre as experiências dos 4 repórteres que participarão do evento, será possível perceber como a cobertura exige uma certa compreensão do que pode ou não ser feito, falado, ou mesmo dos limites da própria permanência no local para a realização do trabalho jornalístico. Assim sendo, no campo teórico, é preciso entender a história, os motivos que levam à desinformação ou à dificuldade na busca pela verdade, os motivos para demasiadas vezes não nos ser noticiado o resto do mundo, ou o porquê da guerra na Ucrânia receber o destaque que possui frente aos outros conflitos atuais. Dos conflitos que falamos atrás, Síria, Iêmen, Caxemira, Cabo Delgado, Venezuela, México, Afeganistão, Paquistão, Mianmar, Kurdistão, Líbia e República da África Central são alguns dos exemplos que ocorrem sem essa cobertura jornalística que os coloca no mapa. Por outro lado, o que move os interesses da publicação de apenas alguns factos? Como é que é o cotidiano dos correspondentes de guerra? Como recolhem a informação? O que os faz querer ser jornalistas de guerra? Quais os medos, os dilemas éticos e as diferenças entre a cobertura de uma guerra envolvendo nações ou os conflitos dentro de um país? Então, é assim que começa o nosso workshop Jornalismo de Guerra.
e nós temos o prazer de tê-los conosco nesses dias, de acordo com as suas possibilidades, acompanhando o material que preparamos com os nossos convidados. É muito importante colocar aqui, saindo um pouquinho daquilo que a gente havia preparado, que a percepção que se tem, e eu posso falar dos dois lados do oceano, né? A percepção que se tem ainda no Brasil sobre as guerras e sobre as coisas que acontecem, às vezes é muito diferente daquilo do que se vê aqui, né? Do que se vê desse lado, do outro lado, né? Do oceano. E é claro que a gente fala muito da guerra da Ucrânia e vai falar muito da guerra da Ucrânia ao longo desse workshop, mas mesmo fora desse período de guerra da Ucrânia, o que se percebe é que nós temos aqui muitas pessoas refugiadas, né? E Portugal é um país que recebe muitos refugiados. Nós temos aqui, sim, muitas pessoas que vêm e que precisam fugir da África. Nós temos aqui pessoas que vêm da Síria. Se vocês chegarem nesse momento aqui, dizem, de acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que o país com mais refugiados hoje, aqui, o segundo país que tem mais pessoas hoje que não são portuguesas é a Ucrânia, mas nós temos milhares de africanos e de outras pessoas que estão aqui, que passam por muitas necessidades. Então, enxergar essa questão do lado de cá é bastante diferente de quando a gente está no Brasil. É bastante diferente entender a realidade dessas pessoas. A gente poderia dizer que aqui a gente tem um pouco dessa questão da globalização, né? Dos refugiados, das várias línguas, dos vários povos, e é isso que nós pretendemos, então, trabalhar nesse workshop, porque não são só os ucranianos, eles realmente, nesse momento, é o que nos chama mais atenção, mas em Itália nós temos tantas pessoas da Síria chegando, e nós temos tantas outras pessoas da Tunísia, e que isso não é noticiado muitas vezes, né? Então, a chamada globalização usa o jornalismo para reassegurar de que não se está a perder nenhuma informação sobre assunto algum. Nós estamos. Será verdade tudo isso que se ouve, tudo isso que se coloca? E o que é que nós vamos descobrir aqui nesse workshop é o que a gente deixa como um bom ponto de interrogação, então, para todos aqueles que resolveram participar conosco. Obrigada. Obrigada. Um agradecimento, então, às professoras Ana Gabriela e Patrícia, e certamente eu acho que esse é um dos grandes propósitos deste curso, que não é simplesmente pensar na cobertura do conflito ou dos conflitos em si, mas da sua contextualização histórica, geopolítica, social, cultural, todos os impactos que uma guerra ou um conjunto de guerras podem ter, e que às vezes nós pensamos, bom, mas isso é longe de mim, né? O Brasil não está em guerra com ninguém, mas nós somos também, nós fazemos parte né, do mundo, e recebemos refugiados, e precisamos compreender essas questões, né, que nos afetam de diversas formas. E, bom, então, como nós estamos no fuso horário, agora são aí 10h40, então, com certeza, sabemos essas questões. Eu queria agradecer novamente a participação das professoras Patrícia e Ana Gabriela, aos demais presentes, professora Simone, professor Sérgio, ao tutor Alisson, que está aqui presente, aos nossos alunos do jornalismo, e salientar que, até vou colocar o link aqui no chat, para quem ainda não fez a sua inscrição, ainda é possível fazer, e já iniciar, né, o curso hoje, não perdendo tempo, né, podendo participar dessas discussões. Mais algum comentário, então? Se não, podemos concluir por aqui. Agradecimento novamente, uma boa noite a todos e todas.
Eu acredito que quem tem aula aí segue com o professor Sérgio. Então, até nos vemos no nosso próximo encontro síncrono do curso Jornalismo de Guerra. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, mesmo. boa noite. Tudo bom, Tchau, obrigada. tchau. Obrigada. Olá, pessoal. Boa noite. Olá, prof. Boa noite. Tudo bom, Thalinha? Vocês já se inscreveram no curso ou não? Sim. Tudo bom, Ricardo? Alô, Ricardo? Oi, boa noite. Sim. Tudo certo? Já teve comigo aqui presencialmente, não? Não. Ao vivo na primeira aula? Sim. Primeira aula. Tá bom. Tu tem acompanhado as aulas gravadas aí? Não entendi. Tu tem acompanhado as outras aulas, não? Sim. Tá. Bem, então. Deixa eu colocar para gravar, vamos ver se está gravando isso, que agora eu fiquei em dúvida aqui. Só um pouquinho, pessoal, deixa eu abrir lá a nossa atividade. Eu deixei um texto para vocês na semana passada, para vocês lerem e produzirem uma síntese. Vocês conseguiram ler o material? Só um minutinho. Só um instantinho. Minha voz está baixa? Vocês estão ouvindo? Melhorou ou não? Me sinalizem aí, por favor. Olá, boa noite a todos. O sinal tá ok, prof. Tá.
Obrigado, Thaís. Então, pessoal, na semana passada, então, vocês viram uma série de vídeos, né? A gente falou um pouquinho sobre a natureza do jornalismo, né? Sobre as questões da sua implicação e da sua relação com a sociedade, com a cultura atual, né? Vimos também um pouquinho, de algum modo, a história do jornalismo moderno dentro dessa nova cultura, essa cultura contemporânea, né? Como os processos tecnológicos também influenciaram justamente nesse novo jornalismo, né? Então, todas essas questões nós já estamos debatendo há 3 encontros, né? E agora passamos, então, a falar um pouquinho sobre a questão do processo jornalístico, né? Eu acho que, inclusive, esse workshop, Jornalismo de Guerra, né, que é uma das nossas vertentes, uma das especializações do campo do jornalismo, né, tem sobre a sua égide, né, a questão justamente do enfoque, né, ou da pauta, no que tange a como nós vamos cobrir, com que olhar, com que perspectiva, que perguntas fazer, nós vamos contar um acontecimento. No caso, uma guerra, né? A partir de que perspectiva a gente conta uma guerra, né? Um pouco como os professores falaram, a partir de uma perspectiva ocidental, né? A partir de que olhar, afinal, que perguntas nós vamos fazer para determinado acontecimento jornalístico, por exemplo, uma guerra entre Ucrânia e Rússia, né? Nós estamos na América do Sul, né? Como nós vamos olhar para esse acontecimento, né? Que perguntas nós vamos fazer para esse acontecimento, que perspectiva nós temos para contar, narrar esse acontecimento, né? Então, nós estamos falando um pouquinho aí também de um dos processos que fazem parte, né, dos processos jornalísticos, né, no que tange a sua relação com a narrativa, de contar a história de um acontecimento, né? Então, nós estamos falando aí de um olhar, do primeiro olhar, né, que tudo se inicia numa discussão, né? Vocês viram lá no vídeo, na semana passada, que os jornalistas, né, para pensar a edição do jornal, a edição de conteúdo que vai para os portais, a edição de um telejornal, começa onde? Começa numa discussão entre jornalistas, né? Começa numa reunião entre editores, né? Em que ali, abertamente, eles debatem as temáticas segundo os critérios jornalísticos mais importantes daquele dia, né? Então, o que nós estamos falando ali é que, nesse momento, nessa reunião de pauta, que está em jogo justamente o agendamento, né, dos assuntos mais importantes do dia. É pensar como esses acontecimentos serão cobertos, né, que espaço esses acontecimentos receberão, né, quanto tempo esses acontecimentos receberão, né, de cobertura, como eles serão cobertos, né, e que atributos esses acontecimentos têm, enfim, para merecerem, né, um espaço naquela edição, seja na edição do jornal, seja na edição do telejornal, seja na edição do rádio-jornal, seja na edição de um portal multimídia, né? Quais são os atributos, quais são as qualidades desses acontecimentos do ponto de vista do jornalista, né,
que cada um acontecimento jornalístico recebe tem para receber esse lugar num espaço privilegiado, né? Como dizia a professora Patrícia Weber ali, há uma concentração, né, de um olhar em torno da guerra e no olhar europeu em torno da guerra, mas ao mesmo tempo tem uma série de outros conflitos ao lado disso, né, que se referem, por exemplo, aos refugiados, né, ou às guerras que são esquecidas na África, sobretudo no norte da África, né, os verdadeiros genocídios que acontecem lá, as guerras civis, que não são cobertas pela imprensa, tanto pela imprensa europeia quanto pela imprensa norte-americana e também sul-americana, né? Então, são espaços reduzidos em que não há um olhar, né, em que permita que a gente conheça determinados conflitos, que são conflitos muito importantes, são conflitos que eliminam massas civis que a gente pode qualificar como genocídios, pequenos genocídios diários que acontecem, sobretudo, nos países da África, né? Então, por isso também muitos refugiados para a Europa, para a Alemanha, para Portugal, né, para a Espanha, para a França. Hoje, parte, por exemplo, das grandes questões francesas, né, estão justamente na recepção de vários refugiados que estão lá, que estão, de algum modo, tentando sobreviver e trabalhando em empregos menores para dar conta da vida, mas que, ao mesmo tempo, tiram os empregos justamente dos franceses, né? Então, movimentos de xenofobia, né, estão aí, se recrudescem e aumentam a cada instante, né? Então, esses são olhares, são novos olhares, né, que podem ser discutidos, por exemplo, numa reunião de pauta, né? Então, quer dizer, no processo jornalístico, né, a pauta talvez seja um dos momentos mais importantes do ponto de vista de a gente pensar uma edição jornalística, né, de a gente pensar um telejornal, de a gente pensar um radiojornal, de a gente pensar uma edição de um impresso, né, ou mesmo uma edição de um portal de notícias. Tá? E é o que envolve a pauta, né? Envolve sempre uma pergunta inicial, uma pergunta central, né? Um não saber. E a partir do não saber, né, a gente levanta, como vocês viram no texto lá, nós vamos ter que levantar dados de pesquisa, né? E aí também, para entender o conflito, para entender as questões, nós temos que pensar, bom, quem são as nossas fontes, né? Quem são as pessoas que podem nos fornecer informações, tanto informações oficiais, né, com dados, né, ou informações, fontes especializadas, né, que vão nos oferecer um entendimento a partir de um conhecimento específico desse acontecimento, né, fontes secundárias que vão nos subsidiar com dados, né, quer dizer, todas essas questões, né, que envolvem a produção de um material jornalístico, elas são pensadas a partir de uma reunião de pauta. Se não, e às vezes em atos formais de reuniões, mas nas conversas das redações, né? As conversas que estendem não apenas no horário formal, mas às vezes em vários momentos da redação, né? Porque os acontecimentos estão aí, né? Então, nós vamos hoje começar, então, a estudar a questão da pauta, nós vamos até às 8h30, e depois, na semana que vem, nós vamos retomar a questão do processo jornalístico, né, e pensar a pauta, tá? Eu vou apresentar um material aqui para vocês. Aqui.
Eu não estou vendo vocês, né? Na medida que vocês queiram fazer uma pergunta, me chamem, tá? Bom, então a pauta jornalística, a partir do professor Nilson Lage, né? Então ele na realidade, ele vai conceituando o que é uma pauta jornalística, né? Então ele vai dizer que a pauta jornalística, portanto, né, como eu já vinha dizendo, como elemento que faz parte do primeiro processo que integra o processo jornalístico, né? E quando eu falo em processo jornalístico, eu estou falando em quê? Eu estou falando em pauta, né? Apuração dos dados, apuração da história, né? Checagem, apuração das versões, né? Checagem dessas informações, produção, a escrita do texto, pós-edição, edição, né? A revisão, quando a gente pensa em forma e conteúdo, né? E a publicação. Tá? Então, esse é o processo jornalístico. Tá? Um processo que modifica um pouco no que tange as novas tecnologias, né? Afinal, antes o jornalista de jornal se preocupava apenas em apurar o texto, né? E fazer a apuração, a checagem dos dados, escrever o texto, entregar para o editor, que revisa, titula, dá subtítulo, traz as imagens e tal, e ali terminava, então, o trabalho do repórter de jornal. Hoje o repórter não há um repórter de jornal. Hoje o repórter muda o processo, porque além de ele produzir o texto, ele vai ter que pensar na foto, ele vai ter que pensar no áudio, ele vai ter que pensar na imagem que ele vai ilustrar o conteúdo dele. Né? Então, muda o processo nesse sentido, né? Nas tarefas que esse jornalista vai exercer. Mas não muda o processo jornalístico tradicional, ou seja, o pensamento, a pauta, a reflexão, a apuração jornalística, quer dizer, como eu vou contar esses dados, né? Que dados eu vou contar, que fatos são esses, né? Quem são as minhas fontes, né? Como eu vou checar essas fontes, né? Os dados, se esses dados estão corretos, a produção, a escrita da matéria, a edição, que é forma e conteúdo, né? E a publicação disso. Esse é o processo jornalístico, né? Então, a pauta é o início do processo, né? Ela é um planejamento, né? A gente pode pensar a pauta como um planejamento de uma edição, de parte dela, ou mesmo de uma reportagem. Então, quando eu vou pensar numa reportagem investigativa, por exemplo, que me exige mais fôlego para apuração, eu vou também pensar num planejamento, eu vou pensar na pauta. Que perguntas eu vou fazer para algo que me incomoda, né? Quem são as minhas fontes? Quem podem ser as minhas fontes? Né? E essas fontes sabem quanto sobre esse acontecimento que eu quero contar? Que interesses essas fontes têm? Né? Então, tudo isso vai ser discutido e pensado pelo jornalista, pensado pelos jornalistas. Né? Então, o Nilson Lage, ele vai dizer que é o planejamento de uma edição ou parte dela nas redações estruturadas por editorias, né? Então, cidade, política, economia, esporte, enfim, com uma série de listagem de fatos que merecem um olhar jornalístico, né? Então, portanto, um acontecimento jornalístico, né? Que tem determinado critério. Então, um critério importante para a gente saber se determinado fato merece ou não cobertura é a sua universalidade. Né? Afinal, esse acontecimento interessa a quantas pessoas? Né? Quantas pessoas estão envolvidas nisso? Né? Então, por exemplo, um aumento da gasolina. Por que o aumento da gasolina todo dia é notícia? Porque envolve uma matriz econômica muito grande, né, que mexe com o bolso das pessoas, mexe com a vida das pessoas, ela impacta em outros ambientes, ela impacta, por exemplo, na indústria do varejo, ela impacta no supermercado, né, ela impacta, por exemplo, na inflação, que define o juro. Quer dizer, um aumento do custo da gasolina é um aumento do custo
do país. Então isso vai impactar a todos, vai impactar a vida de todos. Então, por isso que o aumento da gasolina tem já um atributo muito importante, um critério de noticiabilidade, que depois a gente vai ver rapidamente, vocês vão ver muito isso na disciplina de teorias de jornalismo, mas aqui é importante também na disciplina de processos, que vocês justamente tenham uma noção já, afinal, quais são os principais critérios de noticiabilidade, né? Então, por exemplo, a universalidade é um, né? Quantas pessoas esse acontecimento impacta, né? A questão da zona geográfica. Quanto mais perto o acontecimento estiver de mim, mais interesse ele tem, né? A questão da proeminência. Há pessoas proeminentes de determinado acontecimento, presidente da República, um governador de estado, um prefeito, um vereador, né, um jogador de futebol importante, né, proeminência, quer dizer, de ser proeminente no convívio social, na vida social. Né? Se eu tiver um acontecimento com esses 3 atributos, né, eu tiver por exemplo, que seja universal, de interesse universal, do maior número de pessoas possível, né, esteja perto da gente, né, e envolva ainda alguém que seja proeminente socialmente, que tem uma importância social, né, pública, sobretudo, bom, aí eu tenho 3 atributos que vão colocar esse acontecimento como um dos principais da minha edição. Tá? Então, aí que eu estou falando em critério de noticiabilidade. Por que os jornalistas criaram determinados critérios de noticiabilidade? Justamente para fazer uma das coisas que nós conversamos na aula anterior, que é criar critérios para organizar esses acontecimentos. Foi a saída que os jornalistas encontraram. Bom, então tá, como é que nós vamos organizar? Tem um monte de acontecimentos aí pequenos e tal. O que é mais importante? O que é notícia, afinal? Né? A pergunta é essa, o que é notícia? Né? Então, os jornalistas, ao longo da sua prática, né, então, elegeram critérios de noticiabilidade. Então, a pauta, né? Agora fechando parênteses, eu abri um parênteses grande, aí estou voltando para a questão da pauta. Então, o Nilson Lage vai dizer, com a listagem dos fatos a serem cobertos no noticiário e dos assuntos a serem abordados em reportagens, além de eventuais indicações logísticas e técnicas. Né? Então, como vai ser coberto, onde o repórter deve estar, né? De que maneira ele vai ter acesso às fontes, né? Bom, enfim, uma série de questões. Ângulo de interesse, qual é a perspectiva que o repórter deve ter? Tanto as perguntas que ele deve responder. Tá? Qual é a dimensão pretendida da matéria? Bom, se essa matéria vai ter uma dimensão de abertura do jornal, né? De ir para a capa, né? De abertura do portal, né? Quais são os recursos disponíveis para o trabalho, né? E sugestões de fonte. Então, a pauta é um elenco de uma série de instruções ao repórter. A pauta, ela problematiza, ela faz uma série de perguntas e ela indica ao repórter por onde ele deve começar. Né? Então, a pauta é o início de um trabalho. Né? O repórter vai receber uma tarefa, uma demanda, o que eles chamam de minha pauta, essa é minha pauta. Né? O que é a minha pauta? É justamente isso, é aquela demanda que ele recebe da redação. Né? Ou de uma assessoria de imprensa, né? A gente está trabalhando numa assessoria de imprensa, né? E muitos de vocês trabalham aqui em assessoria de imprensa, e vocês recebem lá do seu coordenador de imprensa, do seu chefe de imprensa, seja o nome que o cargo tiver, vai cobrir lá, cobre a inauguração da ponte entre determinada cidade. Então, o sujeito é lá, assessor de imprensa da Secretaria dos Transportes, vai lá fazer a cobertura. Aquela é a pauta dele.
né? Um repórter de polícia, né, vai receber determinada pauta para cobrir o assalto, né, que envolveu tantas pessoas e tal, que teve pessoas que foram presas e levadas pelos assaltantes. Então, essa é a pauta do repórter. Ali é um início, um indicativo, né, em que o chefe de reportagem, ou pauteiro, né, ou coordenador de jornalismo, seja o título que for, delega a determinado jornalista que, então, a partir disso, vai fazer o seu trabalho, que é a apuração. Né? Então, a pauta é só o início do trabalho. Para além das perguntas que estão em pauta, né, o repórter, a partir da sua apuração, vai fazer outras perguntas. Porque é ele que vai estar na rua fazendo a apuração dos fatos. E, às vezes, aquilo que está na pauta, que é uma visão interna da redação, né, ou não se constitui, ou ela vai ser ampliada a partir da apuração do repórter. Tá? Também na pauta, a gente já dá um indicativo de uma perspectiva da linha editorial da própria empresa. Ou seja, o que a empresa pensa sobre como é fazer o jornalismo, como deve ser feito o jornalismo naquela instituição. Né? Qual é a perspectiva? Né? Uma perspectiva mais plural, né? Mais independente, né? Ou se é uma instituição, por exemplo, né? que cobre mais economia, né? Qual é a perspectiva econômica dessa empresa? Se mais liberal, se mais social-democrata? Isso tudo vai influenciar, inclusive, no pensamento, por exemplo, sobre a decisão sobre quem são as fontes que nós vamos ouvir. Então, na pauta, inclusive essas indicações, elas podem ser dadas ao repórter. Então, a pauta é também cada um dos itens deste planejamento, quando atribuído a um repórter. Ele dirá, a minha pauta, né? Quer a tenha recebido como tarefa, quer a tenha proposto. Né? Então, o repórter, quando está na rua, né, um jornalista, quando está na rua cobrindo algo, além de cumprir a própria pauta, ele já está pensando, ele conhece as pessoas, ele está na vida cotidiana. O que é o repórter, se não um contador da vida cotidiana? Daquilo que acontece na rua. Né? Das coisas comuns que acontecem na rua. Né? Então, vocês viram, por exemplo, naquele vídeo da semana passada, o repórter da BBC contando que ele estava passeando em São Paulo, depois de ter cumprido uma pauta, ele percebe, né, que as pessoas, conversando com um vendedor lá, ele percebe que uma das dificuldades na cidade paulista, para quem mora na rua, para as crianças que moram na rua, é conseguir água. Conseguir beber água. Aí ele se comove com aquilo, ele se sensibiliza com aquilo, ele se coloca na posição dessas crianças e pergunta, mas como isso? Não há bicas públicas, né? Quer dizer, não há locais onde as pessoas podem beber água publicamente, afinal a água é um bem comum. Então ele começa a questionar isso e levanta um problema da cidade. Né? Mas a partir do quê? A partir de uma reflexão, né? A partir de uma crítica, a partir de uma posição empática também na relação com o outro. Né? A partir do que o Nilson Lage vai chamar de insight. Né? É o insight, quer dizer, é uma percepção que o sujeito tem sobre algo, né, mas que precisa ainda ser investigada. É uma associação que o sujeito faz. Bom, se isso está acontecendo, possivelmente há alguém sofrendo.
Se há alguém sofrendo, eu posso contar essa história. Né? Há um pensamento aí do mundo da percepção, da questão da percepção também. A sacada do repórter é a criatividade. Né? A percepção e a criatividade. A criatividade é onde? Na pergunta. Porque eu posso contar determinada história a partir de várias perspectivas, dependendo da pergunta que eu faço. Tá? Eu posso contar uma história a partir de um lado mais humano. Essa história, por exemplo, eu posso contar a partir de um lado mais humano. Né? Ouvir essas crianças, ouvir essas pessoas, contar a história delas. Né? Eu posso contar a partir de uma perspectiva mais econômica, mais macroeconômica, né? Trazer, por exemplo, pensar, por exemplo, bom, que interesses há, né? Em privatizar a água. O Brasil tem uma lei hoje que privatiza, que orienta as prefeituras a privatizarem justamente a água. Tem uma discussão aqui no Rio Grande do Sul, justamente da nossa companhia de abastecimento, a Corsã, que está sendo privatizada, que está sendo privatizada agora pelo governo Leite. É uma discussão que estaria há algum tempo já. Assim como a energia elétrica. E no Rio Grande do Sul, por exemplo, venderam a antiga estatal para uma outra companhia de energia elétrica, a Equatorial, antes era a CE, que atendia a maior parte do estado, né, do Rio Grande do Sul, e agora venderam para a Equatorial, alegando que iria melhorar o serviço público prestado. E não melhorou, inclusive piorou. Tá? Então, depende da perspectiva depende da pergunta, da perspectiva que eu quero contar em determinada narrativa. Né? Então, um acontecimento eu posso olhar para ele por meio de diversos ângulos. Até aqui tudo bem? Alguma questão, pessoal? Posso seguir? Pode. Então, ele vai dizer, né, o Laje, que pautas caem quando não é possível realizá-las, né? E como eu dizia, ou essas pautas estavam erradas, ou foram feitas perguntas equivocadas, né? Ou o que previam não aconteceu por algum motivo. Né? Ou, inclusive, a gente não consegue apurar determinados acontecimentos porque nós não estamos perto. Então, a pauta também é isso, é uma gestão dos recursos, tanto dos recursos humanos, quanto dos recursos disponíveis. Quer dizer, como é que eu vou chegar a determinado local? Isso influencia, sobretudo, você já deve estar se perguntando isso, professor, então isso influencia muito os conteúdos que a gente vê nos telejornais. Claro. Né? Se eu não consigo estar numa coletiva do governador do estado, que vai anunciar uma privatização, né, em determinado momento, que é na hora do meu telejornal, por exemplo, essa matéria vai receber uma nota. Tá? Porque naquele momento, né, tá sendo dada a coletiva. Então, ela vai receber uma nota do governador anunciando. Se, ao contrário, essa coletiva for antes do telejornal, ela vai receber possivelmente um espaço maior no telejornal, né? Porque houve tempo para o repórter ir lá, apurar, né? Houve tempo para o repórter, inclusive, buscar outras fontes para pensar aquele anúncio, problematizar a pauta, né? E aí ela vai receber determinado tratamento na abertura do jornal. Então, isso influencia, sim, também o conteúdo e a edição. Tá? O Laje vai dizer que boas pautas são aquelas que dão origem a matérias que devem sair com destaque e supostamente acrescentam algo ao currículo do repórter. Quer dizer,
o novo, né? Quando a gente fala em notícia, a gente está falando do novo, né? Quando a gente começa a cobrir determinado acontecimento, uma pauta, se a gente vai trabalhar num veículo, ainda mais hoje nos veículos multimídia, como nos veículos como a internet, né? Nos portais, em que o novo está ali a todo instante, né? Então, se eu for dar o aumento da gasolina no início da manhã, a próxima notícia sobre o aumento da gasolina já tem que ter um andamento, algo de novo. Tem que ter uma outra perspectiva, né? Então, publicar um novo, publicar algo é publicar sempre o novo do ponto de vista do jornalismo informativo, né? Desse jornalismo que vocês acompanham diariamente nos portais, né? Ou nas rádios, quando vocês ouvem as notícias, os telejornais, né? Vocês estão acompanhando a Globo News, por exemplo. A cada hora tem notícias novas, né? Tem notícias com novos enfoques, né? Tem andamento, né? Eu não posso dar a mesma manchete às 4 horas, a mesma manchete que eu dei ao meio-dia, não posso dar às 6 horas da tarde. O acontecimento já tem que ter algo novo, uma outra perspectiva, né? Ele vai dizer que pautas ruins, né, quando o repórter recebe, ou podres, são matérias eventualmente trabalhosas, né, que não tem muito interesse, né, que vão resultar em textos secundários de menor interesse, né. Às vezes o chefe de reportagem, ele faz, como ele está dentro da redação, ele faz as perguntas equivocadas. E durante o processo de apuração do repórter, né, ele descobre novas coisas, né? Aí aquela pauta, por exemplo, que foi programada pelo pauteiro, ela perde um pouco sentido, também muito a partir da própria apuração, do jornalista, do repórter, que tem uma autonomia justamente durante esse processo jornalístico, né? De descobrir coisas novas e sacar, isso aqui que ele botou para mim, essa pauta não é mais notícia, a notícia é essa, né? Ou ele vai cobrir determinado acontecimento lá, ele vai numa das assembleias legislativas do Brasil afora, né? Ou aqui no Rio Grande do Sul, ele vai cobrir determinada votação de um projeto, chega lá, né, e encontra, né, uma série de grupos antagônicos diante daquela proposta, e aquilo vira uma grande discussão, uma grande polêmica, né? Então a pauta aumenta, ela ganha peso, né? Então vai muito também da sensibilidade e do entendimento do jornalista sobre o que é notícia. Então isso é fundamental para um jornalista, é entender o que é, afinal, a notícia. Qual é a importância dela? Que dimensão ela tem? Em que contexto ela está? Então, o jornalista é um problematizador. Ele é um sujeito que tem que conhecer, né, justamente esses critérios, né, para ele conseguir dar a dimensão daquilo que ele está cobrindo. Então, o primeiro objetivo da pauta é planejar uma edição, né? Ela tem que estar ali para a gente pensar nas edições do dia, seja na edição de jornal, seja na edição de programas de rádio, de TV. É a organização do dia, tá? Os telejornais, né? A programação de uma TV como a Globo News, como a Globo, né? A pauta, ela organiza o dia. Organiza todos os recursos, sejam humanos, sejam recursos, inclusive financeiros, né? Então, se acontece, por exemplo, um grande incêndio, uma grande tragédia no Rio de Janeiro, né? Que envolva um número de pessoas razoável, né? Que envolva, sei lá, algo de muito fantástico, assim, eu vou pegar um repórter que está aqui no Rio Grande do Sul e vou mandar para lá. Né? As barragens em Minas Gerais, né? Aqueles acidentes das barragens, né? Quer dizer,
Então, merece uma cobertura, que é uma tragédia, que envolve uma tragédia humana. Então, a gente vai, inclusive, pensar nesses recursos financeiros e enviar um repórter para lá a partir de determinados critérios jornalísticos. Então, os critérios jornalísticos, a gente precisa dominá-los, inclusive, para pensar em outros recursos, inclusive os financeiros. Afinal, isso merece ou não merece ser coberto? Qual o custo disso? O jornalismo é caro. O jornalismo é um negócio. O planejamento, vai dizer o Laje, tem todas as vantagens, tanto do ponto de vista da administração, como também garante a interpretação dos eventos, seja menos imediata, menos emocional, ou mesmo intempestiva, quer dizer, menos intuitiva. O jornalista tem uma série de critérios para que não haja de forma tão impulsiva, de modo que ele possa pensar a pauta. Pensar diante de seus recursos, o que ele pode fazer, quem são as fontes, que tipo de investimento eu vou ter em determinado acontecimento. Aí ele vai dizer que diminui a pulverização dos esforços em atividades improdutivas, permite a gestão adequada dos meios e custos a serem utilizados ou mesmo investidos numa reportagem. Quer dizer, é pensar a pauta sobre todos os pontos de vista. De recursos humanos, recursos financeiros, pensar sobre o conteúdo, sobretudo, quem são as minhas fontes, que interesses essas minhas fontes têm em determinado acontecimento, como eu vou checar esses dados, quantas pessoas devem estar incluídas nessa pauta, um repórter só dá conta ou não, temos que botar nesse acontecimento mais repórteres para cobrir. A pauta é capaz também de assegurar a conformidade da matéria do jornal ou revista com interesses empresariais ou políticos, o que eu disse há pouco. Esse tipo de controle, vai dizer o Laje, é sempre menos eficaz no caso das notícias, porque as notícias são acontecimentos do presente. Então, os acontecimentos estão aí, nós vamos lá e vamos cobrir. Mas quando a gente vai pensar em reportagem, e a reportagem exige, para além do contar o que, o quem, o onde, o como aconteceu e o quando, exige o porquê. A reportagem exige determinadas respostas. Análise, reflexão. Aí nós estamos falando em fontes. Então, por exemplo, uma informação objetiva, o promotor X acusou o político Y da apropriação de determinados números de reais na obra Z. Pode transformar-se numa investigação sobre a recente fortuna do político Y, numa exposição sobre a importância da obra Z para a comunidade ou em um levantamento que sugira o quanto a promotoria vem ultimamente acusando pessoas com provas discutíveis. Quer dizer, uma série de questões que são abertas, inclusive o pensamento sobre a ação do Ministério Público. O Ministério Público no Brasil, às vezes, acusa, às vezes, sem provas que se sustentam. Então, o papel do jornalista é inclusive, perguntar, interrogar sobre essas pautas, sobre essas provas que são, às vezes, apresentadas. É indagar, na realidade, o Estado. É indagar aquilo que o Estado nos apresenta. É um olhar com um ponto sempre de interrogação. Então, uma pauta é uma pergunta, parte de uma pergunta. O que contém as pautas? Se a gente está trabalhando com pauta de notícia, a gente vai pensar no produto jornalístico diário, As pautas contêm, normalmente, eventos programados, Então, julgamento. Agora aqui no Rio Grande do Sul tem um julgamento muito importante lá em Três Passos do menino Bernardo. Votações em assembleias, inaugurações de obras, ou pautas sazonais, início de ano letivo, vendas de fim de ano, Páscoa,
mobilização de sindicatos, né, de movimentos sem terra. Então, uma série desses movimentos sociais, né, que também devem estar na nossa pauta. Eventos continuados, greves, festejos, pontos de estrangulamento no trânsito. Então, nós estamos falando de serviço, né? Desdobramentos, suítes ou continuações, né? Então, assim, quando a gente fala em suítes, a gente está falando de continuação. A gente vê sempre que um determinado acontecimento, ele é um acontecimento potente do ponto de vista jornalístico, quando a gente percebe que ele tem continuidade, que ele tem repercussão, né? Então, portanto, um desabamento de alguma ponte, ou um incêndio, desabamento de uma ponte que envolve morte, né, envolve perdas de vidas humanas, vai, sem dúvida, ter desdobramentos, tanto no factual, né, quer dizer, no número de mortes, onde estão essas pessoas, quem são esses feridos, como o Corpo de Bombeiros está trabalhando nesse momento, quanto os culpados. Né? Quem será investigado? Quem foi o responsável pela queda da obra? É a empresa, é o Estado que não fiscalizou? Então, novas pautas vão surgir daí, desse acontecimento. Então, esse já é um critério jornalístico, né? É perceber que, se determinado acontecimento tem potencial de ter um andamento, quer dizer, ele merece uma cobertura. Tá? Fatos constatados por observação direta, como aquele caso daquele jornalista que conta no vídeo da BBC, né, que ele então percebe ali que há um acontecimento, uma história para ser contada, que é as crianças, as pessoas de ruas, moradores de ruas, não têm onde beber água durante a noite, durante o dia, na cidade de São Paulo. Depois a gente vai voltar para ver isso aqui, depois eu vou voltar e a gente vai ver os pontos da pauta, tá? Mas isso a gente vai se encontrar para trabalhar na aula que vem. A gente vai retomar um pouco daqui, eu retomo um pouco daqui, o nosso encontro. E aí a gente vai dar uma olhada no processo jornalístico por inteiro e olhar algumas pautas que são produzidas nas mídias aqui do Rio Grande do Sul, tá? Tanto na Zero Hora quanto na Rádio Gaúcha, né? O que é uma pauta para esses veículos, tá? Eu vou mostrar para vocês olharem o objeto, né? E aí, então, a gente dá andamento às questões do processo jornalístico, tá? Nós vamos ficando por aqui agora, e na semana que vem a gente se encontra, então, para voltar à temática da pauta. Tá bem, pessoal? Alguma questão antes do encerramento? Olá, eu tenho uma dúvida. Sim. Mas não respeito ao conteúdo, eu prestei bastante atenção. Mas sobre a prova presencial, ela não foi marcada ainda mesmo? Não, a prova presencial não. Vocês vão ter uma prova presencial que é a prova semestral, tá? Aquela prova objetiva. É a AS. A AP1 e a AP2 vocês vão fazer na plataforma comigo, tá? Eu vou montar a prova. Agora, a avaliação semestral ainda não está marcada. Está marcada lá no calendário acadêmico, né? Vocês vão marcar depois as datas lá da prova, as que vocês vão fazer a prova lá nas suas respectivas sedes aí onde vocês estão, né? Tá? É como funciona exatamente nas outras disciplinas. Sim. Como eu não vi a disponibilidade, daí eu pensei, vai que tenha dado algum bug. Não, é só a avaliação semestral, é lá no final do semestre. Agora nós temos ainda a AP1 e a AP2. Tá? A AP1 vai ser lá pelo 8º encontro e a AP2 lá pelo 16º encontro. 15º encontro, eu acho. Ah, tá bom. Obrigado. Nada. Diga, Dani. Professor, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo. Não repara meu Botafogo aqui não, que a estrelinha sumiu. Camisa da Topper aqui não segurou a estrela não. Deixa eu te falar, essa atividade da semana passada, eu só não entendi, cadê a pauta jornalística,
qual que é esse conteúdo aqui para a gente poder extrair? Que pelo que eu entendi, a gente tem que ler esse conteúdo aqui, a pauta jornalística, CEDAPITA, tal, e fazer uma síntese, né, em cima dela. E qual que é esse? Não, tu vai trabalhar o texto. É o texto. Eu quero que tu leia o texto. Pois é, e qual o texto, no caso? O artigo que eu deixei disponível aí para vocês. Pois é, qual deles? Só para me poder... Eu fiquei em dúvida aqui. É o dessa semana passada, né? Isso. Cadê? Deixa eu voltar aqui, que até eu tô perdido aqui agora. É esse aqui, quando Gabriel Marques? É esse? Não. Não. Pois é, esse que... Acho que eu perdi aí na... Porque aquele dia daquela última aula eu tava sem câmera, sem microfone, sem nada. Só tô perdido aqui em qual que é a pauta aqui para mim poder usar. Aqui tem, ó, processos jornalísticos da pauta para a rua, para Nilson Lage a pauta é, o jornalismo BBC Brasil. É o texto. A pauta jornalística se adapta aos novos tempos da televisão brasileira. Pois é, esse é o que está escrito aqui. Onde está esse texto? É isso que eu não entendi. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se... Aqui no título é isso mesmo. O que eu não achei foi exatamente esse texto. Tu não achou o texto, né? Isso, exatamente. Mas será que eu não botei o texto para vocês aqui? Que aqui, no material aqui dessa semana, eu não achei não, só assim. Pelo menos para mim aqui. Não sei se o pessoal aí achou. Será que eu não botei o texto aqui para vocês, cara? Cometi essa gafe? Peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. O texto está aqui comigo, peraí. Aqui, ó, tem um material, 2, arquivo, né? 3, 4, 5, 6. Aí tem exemplos de pauta em emissoras gaúchas. Isso mesmo. Peraí, mas eu acho que eu acabei não botando texto para vocês. Peraí, que eu vou botar agora aqui. Será que o link não está ali na atividade? Eu acho que eu esqueci de inserir o link, Tiago. Obrigado por avisar, cara. Peraí. Oi, eu confirmei aqui agora e por esse nome realmente não tem um link. Não tem, né? Não está o link aqui. Peraí que eu vou ampliar o prazo para vocês. Eu até estava com medo ontem, que era na outra semana eu perdi a data de fazer aquela atividade, sim, porque era só uma semana. Eu até estava com medo ontem de vencer, ainda bem que ainda tinha mais uma semana, senão eu ia perder mais uma. Peraí. Deixa eu só um pouquinho, deixa eu salvar o arquivo para vocês aqui.
27. Dia 27. Pronto, vocês me desculpem, tá aí, ó. Pronto. Obrigado, Ed. Obrigado por ter me avisado. Eu vou ampliar o prazo lá para entrega também. Vê se tu localizou aí o texto agora. Deixa eu voltar aqui. Essa novidade aqui, arquivo, a pauta jornalística. Isso, esse texto aí. Agora tem um arquivo aqui para acessar. Isso mesmo. Deixa eu mudar aqui a data. Não, tá do dia 27/3 lá. Ele estava para o dia 27 já mesmo. Mesmo, Ele já estava uma semana para frente. Felizmente, né? Porque senão... Não, agora abriu aqui, agora tá tudo certo. Tá. Obrigado por ter me avisado, tio. Ok. Então tá, pessoal, nos encontramos na semana que vem aqui, tá bem? É da televisão brasileira? Isso, Tá, beleza, tá aqui sim agora. Uhum. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Tchau, queridos, boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite.